Salve, acelerados! Sejam bem-vindos a mais um podcast, hoje estrelado, trofeuzado e empoeirado. Ou já deu tempo de tomar banho, Lucas? Não, já deu tempo de tirar as areias. Já um pouquinho, né? Já um pouquinho. E um prazer, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Legal, cara, seja muito bem-vindo. Lucas Moraes, o brasileiro mais bem colocado na história do Rally Dakar, terceiro colocado. Muito bacana o nosso papo aqui, e para um papo tão especial, a gente trouxe aqui um cara que de verdade, né, Mococa? Tudo bem com você, Mococa? Tudo bem, cara, tudo bem. A gente trouxe alguém que entende de rally de fato e que não só engana como nós dois Exatamente. aqui, né? A gente assiste, o cara já esteve lá. Essa Cacá turma Closet. só sabe falar de asfalto, meu. Cacá Closet, por favor, você salva a gente, porque o pessoal do rally fala que a gente é do Autorama, né? O pessoal do asfalto é do Autorama. Fica ali no autódromo, dando voltinha numa boa e não encara a terra, né? Tudo bem, Cacá? Maravilha, tudo bem. E vou salvar já, porque o Lucas foi o melhor brasileiro colocado na categoria carros. Porque carros. o Brasil já teve campeão na geral na categoria UTVs. Olha só, Né? que legal. Caminhão Quem foi? também, Cacá? Dois diferentes. Foi o Reinaldo Varela, foi um deles, e o primeiro foi O Leandro Torres. É. Exatamente. Então, vou deixar vocês aqui à vontade, vou ali tomar um café, porque eu já dei uma gafe na primeira, né, Mococa? Mas eles estão aqui pra gente. Mas, Lucas, desculpa, é que no carros, pro Dakar, é algo assim... É muito surreal, né? São degraus acima das outras categorias. Até isso que eu ia perguntar, Cacá, já aproveitando só o gancho, é igual, por exemplo, o Le Mans, que tem dividido em categorias, então o cara que terminou em último dos carros, na colocação geral, ele está à frente do primeiro de motos, por exemplo, ou não? É difícil, né, Lucas? Porque cada categoria tem a sua dificuldade, né? Moto é algo também muito valorizado no Dakar, né? Todas as categorias têm o seu valor, porque você está brigando ali e você é o melhor daquela categoria. Então, de todos os participantes, você ganhou naquele ponto. Mas o carro é onde, vamos dizer assim, tem a maior parte da mídia envolvida, tem a maior parte do investimento envolvido, tem a disputa mais acirrada, apesar que nas motos esse ano foi absurdo. O primeiro e segundo colocado de motos foram 43 segundos. Foi caramba, impressionante. 43 Depois segundos. Depois de 50 horas. Nossa. Então, assim, loucura. não dá pra gente pontuar e falar, não, esse cara merece mais do que esse cara. É que eu acho que o ineditismo do carro, porque o carro, como provavelmente é o mais extremo para você conseguir lá, é o mais difícil. Porque tem as equipes oficiais, tem os pilotos Maior oficiais, investimento, muito alto e tudo. Então, acaba sendo difícil para o Brasil ir lá. Então, tem esse valor que eu acho que é muito grande, né? Você tem os principais pilotos do mundo na área de off-road disputando aquela prova e querendo muito ganhar aquela prova. Nomes muito fortes, né? Situando um pouco vocês, galera, o Rally Dakar é o famoso Rally Paris-Dakar, que quem é quarentão como eu lembra do Rally Paris-Dakar, que é de Paris, cruzava ali a Europa até Dakar. Eu dei uma coladinha aqui, esse trajeto rolou até 2008, né? Em 2008 o Rally foi cancelado por razões de segurança na Mauritânia. De 2009 a 2019 foi na América do Sul. Perfeito. E agora voltou para a Arábia Saudita, Lucas. Conta teu rolê lá, de onde você saiu, para onde chegou, quantos dias, como é que foi? O Dakar teve esse período que ficou aqui na América do Sul, então ele fez Argentina, fez Peru, fez Chile, foram várias edições, tiveram vários brasileiros participando. E essa foi a minha primeira participação no Dakar, e desde 2020 que o Dakar acontece na Arábia Saudita. Esse ano saiu eles chamam de Sea Camp, então a gente já ficou num acampamento montado pela organização, ao norte de Jeddah, umas 2 horas de Jeddah, na costa mesmo já, inclusive era bem bonito assim, o acampamento foi na beira do Mar Vermelho. E 14 dias depois a gente chegou em Dammam, que já é uma cidade já no Golfo Pérsico, na outra costa da Arábia Saudita, na divisa com Bahrein. Inclusive a gente passou pela ponte, literalmente você atravessa a ponte e cai no Bahrein, muito perto do circuito, aí que vocês entendem mais da própria. Aí está um pouco mais em casa. Então foi de costa a costa, vamos dizer assim. Mas para dar a quilometragem toda, foram 8.500 quilômetros mais ou menos. A gente foi até o norte da Arábia Saudita, estava muito frio no norte. Você quer perguntar como é que foi a variação de temperatura? Não, assim, a primeira semana foi muito gelada. Inclusive, a gente teve uma das especiais que começou a chover e por conta do frio choveu granizo. E aí teve que parar a especial, faltando uns 80 quilômetros para acabar.
E aí depois a gente chegou ao sul, no sul já estava um pouco mais quente, que a gente passou no lugar que eles chamam que é Empty Quarter, que é um lugar que não tem nada, só duna. Inclusive, numa das etapas, a gente dormiu na divisa com Oman, que é o país que faz border ali com a Arábia Saudita. E aí, finalmente, a gente subiu até Dammam e terminamos a prova. Legal. E o prólogo começou no dia 31, né? O Dakar tem essa característica, né? Até quando você correu sempre no Réveillon, né? Então, esse ano, o prólogo foi dia 31 e dia 1º a primeira especial. Legal. A galera faz uma festa lá, todo mundo junto? Faz a virada de ano. Pior que teve, a equipe do nosso lado de caminhões fez uma festa. Eu falei, pessoal, amanhã tem que largar às 7 da manhã. Champanhezão. Conta um pouquinho qual era o teu carro, porque tem muita gente aqui que não é do automobilismo, não é do off-road, mais de carro de rua. Era um Toyota, mas é um protótipo, é um carro que não tem nada a ver com carro de rua. Quantos cavalos, quanto pesa mais ou menos? Dá um raio-x dele pra gente. Boa, é uma Toyota, vamos dizer, uma bolha de uma Hilux, mas é um protótipo feito na África do Sul, pela Toyota da África do Sul. E a equipe que eu corro é uma equipe belga, que chama Overdrive. E de novo, é um carro feito para andar naquelas condições. Então, desde da roda que a gente usa, da suspensão no motor, o motor é um motor V6 biturbo de 450 cavalos, o câmbio é sequencial Sadev, né, a marca francesa. Tudo isso é muito barato, viu? Tudo isso aí é manutenção desses nomes que ele está falando. Eu já conheço que o câmbio da Sprint Sadev é muito barato isso aí. Não, de novo, é a Fórmula 1 do nosso esporte. Então, tanto as equipes de fábrica que correm o Dakar, como a Audi, como a ProDrive, né, que não é uma equipe de fábrica, mas é uma equipe muito grande, a Toyota, onde eu ando, então, são equipes muito grandes e que... A Audi esse ano, né, inovando, quer dizer, começou ano passado, mas... Então enfim, são carros feitos para aquilo e é impressionante o que o pessoal brinca, né? E eu entendi isso nos Sertões, que o carro aguenta mais que o seu corpo vai quebrar antes do carro. Isso é uma loucura, né? É o que se diz no automobilismo de asfalto, quando você vai do turismo para o Fórmula, no turismo geralmente... é relativamente fácil de você passar do ponto de aderência do carro. No Fórmula é o contrário. O cara tem que ir num limite tão forte que o carro gruda tanto, aguenta tanto, que o piloto às vezes chega ao limite antes, né? No caso de vocês, na Fórmula 1 do Rally, é isso, então? Porque assim, imagina que a gente está andando no meio, no caso do Dakar, né, em deserto, e do deserto tem muito daquilo que a gente chama que é as ervas de camelo. Não é o melhor exemplo, mas é como se fosse um monte de cupinzinho no meio do deserto. E no primeiro dia até do Dakar esse ano, eu fiquei meio em choque com o ritmo que os ponteiros imprimiam naquele tipo de condição. Porque eu falei, vai destruir o carro isso aqui. Porque era uma pancada, parecia que estava sendo espancado dentro do carro por um tempo todo. Ele é duro porque lá chama camel grass, né? Ele é muito duro, é realmente como um cupinzeiro. Você acha que é um formigueiro, que é molinho, mas não é. Então, é uma moitinha ali de, sei lá, 15 centímetros de altura. O carro tem praticamente 35 centímetros de curso de suspensão, mas mesmo assim é uma pancada seca. Pá, pá. E carros capotam, batendo... tiveram 2 capotamentos por conta disso. Em camel grass, é incrível. Então é uma pancadaria, mas o carro realmente é feito para isso. Isso judia teu corpo durante o dia, cabeça para lá, para cá, é um chacoalheiro total. Tanto é que, para o Dakar, eu acabei indo com um navegador alemão, o Timo Gottschalk, que já foi campeão do Dakar, e o Kaique, foi bicampeão comigo dos Sertões. Esse ano a ideia é fazer alguns treinamentos de navegação de deserto. Mas o Timo falou, olha, andar nas dunas rápido significa que vai ser dolorido. Então prepara que é muita pancada dentro. E o que é rápido? Quanto você chegava a atingir de velocidade máxima ou média com esse carro? Depende muito das especiais, né? A gente chama de especial os trechos cronometrados. Mas o Dakar ele é limitado em 170. Então 170, todos os carros que já é para terra uma velocidade porrada assim gigantesca. Muito, qualquer um camel grass a 170 por hora. Sim. Catapultou. Isso vale para moto também? Para moto também. Para moto acho que é um pouquinho menos até. Acho que para moto é 140 que está limitado. Cara, eu falo assim, moto e o TV, né? Eu amo andar de moto, já corri de moto no asfalto, mas para mim tem muitos níveis de loucura no automobilismo, no esporte a motor. Fazer um Dakar de moto, eu acho que é o topo do topo do topo. Cara, precisa ser muito esse corajoso. ano, não é novidade esse ano, mas esse ano eu acompanhei mais.
tem a categoria que é solo, que é você fazer de moto e sem apoio. Sem apoio, pelo amor de Né? Deus. Ou seja, você termina a especial, que é a mesma que o pessoal faz de carro, e você ainda tem que dar a sua própria manutenção na sua moto Nossa. depois do trecho, né? E acordar e de novo. É quase um Ironman misturado um Ironman. com rally, né? Que loucura. É, mais ou menos isso. Uma boa definição. E, Lucas, você é bicampeão dos Sertões aqui no Brasil, 19, 22. Você foi andar com esse mesmo carro lá fora. Qual foi o teu primeiro ano esse, né? No Dakar, sim. No Dakar, sim. Melhor estreia, a gente tem aqui, melhor do que do Carlos Sainz, do que do Peter Hansel, já estreou com pódio, realmente é um negócio que marcou muito. Quando você chegou lá, o carro é o mesmo, mas o que te chocou, te chamou a atenção em relação a trecho, temperatura, organização, que você olhou e falou, peraí, esse negócio aqui é muito diferente. Assim, eu acho que você falou em alguns pontos importantes. O primeiro foi o tamanho do evento. Os Sertões, obviamente, é um evento muito grande e é a maior referência que a gente tem no Brasil, mas como o Dakar tem pilotos do mundo inteiro, de fato é um evento global. Então, a estrutura de imprensa, de mídia, você tinha jornalistas de tudo quanto é lugar no mundo, é uma caravana de 4.000 pessoas, né, deslocando acampamento a acampamento. O primeiro impacto foi, nossa, esse negócio é muito grande. E o segundo ponto que você comentou também foi o ritmo que os ponteiros imprimiam no começo, nas primeiras especiais, me chocou um pouco, porque quando você anda nos Sertões, a gente sempre anda em estradas de fazenda. Então, a planilha ela é muito precisa. Então, é quase que o grau da curva, você pode confiar. Às vezes, o Kaique me canta esquerda 3, vou dar um exemplo, como se fosse uma esquerda que eu estaria em terceira marcha. Vai. E eu confio e entro na curva, nos Sertões dá para confiar. No Dakar, como a gente está andando sempre fora de pista em deserto, tem lugar que a gente fica 20 km sem referência na planilha. Então, é só visual, é só você lendo, você não tem o navegador, para de falar, e você fica uns 20, 15 quilômetros, você ali lendo. Então, e eu falei, os caras estão num ritmo absurdo, usando muito o carro, e aí que o pessoal falou, fica tranquilo que o seu corpo vai quebrar antes do carro. E aí eu fui entendendo, e se você pega os meus resultados, exatamente assim, eu fiz 12º, 11º, 10º, 9º, 8º e 7º. Foi assim, a primeira semana inteira foi eu aprendendo, entendendo o ritmo e isso você me falou, assustou no começo. É guerra? É assim o negócio? Então... Então isso me assustou. Falei, caramba, os caras realmente tomam muito risco andando assim. E é claro que o meu maior medo era dar uma panca no começo e não viver os 14 dias, porque esse era um ano de ganhar experiência. Mas eu fui acostumando com o ritmo e quando eu encaixei ali num top 7, eu falei, vou ficar aqui, deixa eu ver o que acontece. Isso é o mais impressionante, né? Eu até anotei aqui, o Nasser foi 10º no primeiro ano, o Loeb foi 9º e o Sainz 11º. Você no primeiro ano teve top 3. Um piloto, né? Que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o podcast, que conseguiu ser um estreante campeão. Ari Vatanen. Que foi... Depois ele foi dirigente, se não me engano, ele se candidatou cargo na FIA, mas eu lembro dele. O Ari Vatanen, ele foi campeão mundial de rally, acho que... Não tenho certeza se foi bi ou tetra. Eu acho que... Não tenho certeza, mas ele correu de vários carros e tudo. E foi aquela época que a Peugeot resolveu entrar no Dakar com tudo. Aí vem com aquele caminhão de dinheiro, com tudo. Ele era o piloto oficial da equipe Peugeot no rally, né, no grupo B que tinha ainda e tal. Fizeram um carro daquele sensacional, ele é meio alongado, é um 205 meio alongado, assim, meio esquisitão no primeiro ano, depois mudou para o 405. De todo jeito eles entraram, ganharam e saíram. Assim, tipo, vieram com muita força. Acontece muito isso no automobilismo, né? Mostrar força, né? Já fizemos o nosso objetivo, agora tchau. Exato, fizeram muito isso. E o Ari Vatanen foi a única vez que um piloto conseguiu. Isso já faz quanto tempo, Lucas? Eu acho que foi 34 anos, alguma coisa assim. Pois Fazia 34 anos que um estreante ia para o pódio. Não chegava no pódio. Bom, mas você teve uma experiência inédita no rally, trouxe um título inédito para o Brasil, mas eu também trouxe recentemente, vocês puderam acompanhar na minha rede social, que eu fui o primeiro brasileiro a atolar um Porsche 911 nas dunas do deserto do Saara. Você está entrando numa imagem de cobertura aí, até um vídeo atolando, porque eu tive a oportunidade de ir no lançamento do 911 Dakar, lá em Marrocos. Enfim, minha experiência é pouquíssima. Eu já fiz uma etapa da Mitsubishi Cup de rally, lá com o Giga, e assim, meu respeito por vocês do rally é assim, absurdo, porque eu andando a 120 por hora no meio do canavial, que não vai acontecer nada ali se sair, né, eu falava, os caras andam a 180 no Dakar. Mas enfim,
E lá eu pude brincar um pouquinho em diferentes tipos de piso e, cara, que negócio fantástico. Eu andei com o 911 nas dunas mesmo. Os caras da Porsche puxando os instrutores ali, 60 por hora na duna, vai pra lá, vai pra cá. E em um pentelésimo de desatenção, o carro fez assim, ó, afundou. Atolei e não fiquei parado lá. Só saí rebocado por um Toyota Land Cruiser Prado. Esses são guerreiros lá. São guerreiros. E deixa eu te perguntar, você teve algum caso de atolar? Então, Conta aí, só para esse gancho, porque é muito fácil você atolar Isso, na duna, não é? Muito fácil. Mas aí, e o que eu queria saber, a duna parece fofinha, parece legal de guiar, parece uma diversão e tal, mas me pareceu ser o piso mais traiçoeiro ali, né? Sem dúvida. É traiçoeiro por dois motivos. Um, por essa aderência, vamos chamar assim, que realmente do nada ela afunda e ela do nada também tem o que a gente chama de corte, né? Esse aí também eu cheguei em um, quase meu coração quase veio na boca. Então, isso você acha que é tudo planinho, né? Porque essa é até difícil de ver muitas vezes, dependendo do sol. E aí você acha que é flat, mas na verdade é um degrau de 5 metros para baixo. E aí você destrói. Aconteceu isso com o Peter Hansen e com o Carlos Sainz. O Sainz capotou, né, pra frente. Esse ano. E foi um dia que eu e o Loeb, a gente estava andando, o Loeb me alcançou, eu tinha furado um pneu, o Loeb me alcançou, ele me passou e a gente foi seguir. A gente andou junto uns 50 quilômetros. Tem umas imagens muito bonitas desse dia aí. E aí a gente passou 50 metros para a esquerda e era flat, de fato, onde estavam os dois Audi, o Sainz e o Peter Hansen capotado. E então, nesse ponto, as dunas são muito traiçoeiras por causa disso. E se você lê errado, putz, para fazer uma... Não, e a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, teve uma ocasião, o cara estava puxando ali, o instrutor da Porsche vai na frente, você vai atrás e tal, mas eu com visibilidade de tudo que ele estava fazendo. Só que teve um determinado momento que ele pegou essa quebra e ele foi, vum, bum, e sumiu. E eu estava atrás dele e ele... Follow my line. Ô, amigo, como assim follow my line? A hora que eu cheguei lá, eu quase parei e beleza, não era uma quebra tão grande. Ok, não tinha risco nenhum e desci. Como é que é isso na cabeça de vocês? Vocês têm alguma coisa na planilha para saber se ali depois... Isso dá para confiar, né? É 5, é 10, qual é o ângulo ou vai no feeling? Não, tem os dois. Você tem pontos que são muito perigosos, tem na planilha. Então tem um waypoint específico que a organização faz você passar exatamente nele e aí a partir dali provavelmente vai ter alguma coisa perigosa na frente. E aí tem mais, como eu falei, às vezes tem 20 quilômetros sem referência nenhuma na planilha. Então, nesses lugares, que aí você tem que ficar muito atento, que, por exemplo, de novo, aconteceu com o Peter Hansen. Os dois estavam andando juntos, talvez leu errado e varou a duna e quebrou o carro. 50 metros para o lado, por exemplo, imagina que para você ter esse roadbook, alguém passou lá. Então, uma organização, foi um cara antes e passou. E ele passou aonde passou o Lucas. Isso. E ele não passou onde passou, senão ele poderia ter colocado na planilha um aviso, olha só, pessoal, aqui é perigoso. Mas ele não viu também. Então, ele passou por aqui. E isso, quando você tem uma largura de pista que pode chegar a 1 quilômetro ou mais, você não consegue ter toda essa leitura. Claro, você não tem a precisão de fazer a planilha que vai passar naqueles 10 metros ali. E o sujeito que é mais experiente de areia, por exemplo, um Nasser, que nasceu ali, ele consegue ver as nuances de cor do branco. Uau. A gente tem uma certa dificuldade de ver nuance de branco. Mas para quando você está lá vivendo tudo aquilo, porque dependendo da cor da areia, ela tem uma dureza diferente. Né? Você sabe, aquela que vai ficando mais escura, mais preta, ela afunda mais. A que está ficando mais clara, ela, sei lá, é mais solta, mais flutua. Não sei também todas, mas as pessoas mais experientes de Dakar, por isso que é também raro, faz 35 anos, né, que nenhum Hulk chega no pódio, não é à toa. Não é à toa que a primeira vez que o Loeb foi, ele também não fez pontos. Ou seja, por quê? Porque você precisa de um tempo para acostumar com essa diferença de terreno, que é onde você pode tirar tempo. Né? A gente teve um caso aqui vamos dizer assim, a gente teve, eu falo, 2 oportunidades de pódio nos carros do Dakar. A primeira foi com o Maurício Neves, na equipe da Volkswagen, com o Touareg, com o Race Touareg. E ele capotou num bump desse de leitura. De cair de frente. De cair de frente. Esse entendeu? Aí é triste de bump, ver, né? Porque normalmente destrói bem. Destrói bem de frente outra. é pior. É pior. E outra, você vê assim, o piloto capotou meio de lado, assim, sei lá, de repente o cara tava fazendo uma curva e exagerou, podia ter, mas o de frente é tipo assim,
pegadinha com o cara, né? É maldade, né? Passageiro, né? Passageiro, exato. Mas é essa leitura, entendeu? Então... Lucas, você falou que você trocou de navegador, né, pro Dakar. Como é que é essa mudança? Porque, pelo menos eu que estou vendo de fora, tem que ter uma afinidade ali entre vocês dois sensacional. E de última hora, né, foi um mês antes que você fez essa troca. Então, como é que foi para pegar a mão e como é que é trocar alguém que você confia tanto, igual o Kaique, que você sempre correu ao lado, para um cara mais novo? Não, um ótimo ponto. Assim, foi bem difícil, porque... toda a oportunidade do Dakar começou quando fui correr o Mundial na Espanha em julho de 2022 com o Kaique e a gente ficou em terceiro. O Nasser ganhou, o Yazid em segundo, só que a gente ganhou uma das especiais, a gente ganhou lá e aí começou legal, tal, lá na equipe Toyota Overdrive. E logo depois foi os Sertões, a gente ganhou os Sertões com uma boa performance, a gente ganhou 10 dos 14 dias. Aí a partir dos Sertões começou acho que vai surgir uma oportunidade para o Dakar. Só que nesse vai e vem, vamos dizer assim, a gente conversou com o Kaique e o Kaique mesmo falou, eu preciso melhor fazer um ano antes de experiência de deserto do que encarar direto um Dakar, porque é uma navegação completamente diferente. E aí a própria Toyota recomendou, falou, a gente também recomenda um navegador mais experiente, para não ir os dois sem nenhuma experiência, né, o piloto navegador. E, inclusive, quem está disponível é o Timo Gottschalk, que já foi campeão do Dakar, obviamente que eu conhecia. Ele foi campeão em 2011 com o Nasser, no primeiro título do Nasser, aqui na Argentina. E aí, falei, poxa, não, com certeza, mas foi um movimento arriscado, como você falou, de trocar quem eu confio tanto, que é o Kaique, somos bicampeões dos Sertões, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era importante alguém experiente de deserto para essa primeira. E a gente teve a oportunidade de fazer uma prova juntos em Dubai, 25 dias antes do Dakar, que foi a última etapa do Mundial de Baja, que foi em deserto. E aí, nessa primeira corrida, a gente viu que vai funcionar, porque você fica 20 dias dormindo no acampamento, tem que ser uma pessoa que você de fato... E ele é alemão, bem. Mas vocês se comunicavam em inglês? Em inglês, exatamente. Só quando ele ficava bravo, ele falava em alemão exatamente, sozinho? Eu sei É bom que você não entende, né? Tudo bem. O Vettel, quando bateu no Leclerc em 2019, acho que no Brasil aqui, começa a xingar em alemão dentro do carro. Esse rádio é fantástico, né? Tipo, é bom nem traduzir o que ele falou ali, porque se ele falou... Não, o navegador do Nasser, o Matthew, ele falou também, ele é francês e eles falam inglês também, mas quando dá errado ele é só afrancesada. É lógico, sai ali. E conta a tua história, como é que você começou a pilotar? Você vem de uma família, teu pai já tem uma tradição, o Marcos Hermílio já tem uma tradição. Eu acho que ele foi numa live nossa, do Acelerados, faz muito tempo já. Vamos resgatar essa imagem e colocar aí. Ele, acho que de UTV, teve um ano que ele ganhou de UTV, os Sertões? Não. Ele, como meu pai organizou muitos anos, ele correu muito pouco os Sertões, na verdade. Ele correu de moto lá na década de 90 ainda, e depois ficou um período muito grande. Mas teve uma participação dele faz muito tempo, mas eu vou me recordar. Então, obviamente, você já tem... Com o pai dele, a gente fez um Dakar juntos. É mesmo? Que ano? Em 99, com a Troller. Um dos carros da equipe da Troller... Então já conta você, Cacá, a tua história nos Dakar. Quantos hoje eu convidado ele, imagina. Eu fiz só 2 vezes. Que anos foram? Foi 99 e 2000, né? 2000. Que na virada do ano, né? Sempre. De Troller no primeiro ano? De Troller, que foi uma equipe grande. Meu navegador foi o Amir Klink, né? A gente foi brincando lá, foi bem divertido. Foi uma equipe muito legal. Seu pai deve saber também das histórias, todas. Foi muito boa. Mas meu pai voltou e falou, eu nunca mais vou correr essa prova. Ele voltou do Dakar e falou, deixa pra lá. Foi uma edição muito difícil. Claro que a Troller estava desenvolvendo os carros ainda. Quebrava, então, quebrou muito, então... Ele teve bastante problema. Mas como é que você começou a guiar? Qual a tua idade hoje, Eu estou com 33. E na verdade, eu brinco, né? O meu DNA vem das duas rodas. Eu comecei muito pequeno, meu pai já andava de enduro. E aí, quando eu tinha uns 4 anos, eu pedi uma moto, eu já adorava, assim, de ver, ia com meu pai. Tá chegando essa minha hora daqui a pouco. Porque eu chego em casa daqui a pouco, meu filho, é andar de moto. Então. E aí meu pai e minha mãe brincaram, falaram, olha, tá bom, você quer uma moto, então aprende a andar de bicicleta sem rodinha. Aí eu fui no dia seguinte, pedi para tirar a rodinha, aprendi, e aí no Natal ganhei a minha primeira moto. Mas claro, sempre foi muito na brincadeira, sempre andando com meu pai no interior, assim, de final de semana e tal. Acompanhava meu pai nos enduros.
E aí dando um salto, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a tentar me profissionalizar mesmo. Mas aí você já participava de algumas provinhas antes de brincadeira? Já, sempre de brincadeira, assim. Com uns 10, 11 anos, já comecei a fazer umas provas de enduro, uma ali, aqui de motocross e tal. E aí, na verdade, quando eu fiz 14 anos, eu comecei a treinar toda semana. Direto, assim, treinava 2 vezes por semana, numa equipe assim, que era todo mundo bem jovem, assim, bem novo. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu tive uma oportunidade com a Suzuki, e eu brinco que foi meu primeiro emprego, porque foi a primeira vez que eu tive um contrato com uma empresa de fábrica, e que eu não tinha salário, nada, mas tinha as motos, já ganhei as motos para andar no Brasileiro. E aí, enfim, longa história curta, dos meus 15 aos 22, eu corri profissionalmente de moto. E aí andei pela Suzuki, andei pela... Fazendo enduro? Não, aí motocross e supercross, focado em brasileiro de motocross e supercross. Saltando, fazendo tudo o que você faz. Exatamente. Então, se quebrou muito? Cara, graças a Deus, claro, tive algumas, mas graças a Deus nada grave. Assim. Tem volta de apresentação no motocross? Eu já sabia que ele ia falar. Eu não falei nada. Ele fica bravo. No supercross tem. Ele fica bravo porque ele tem sei que é uma coisa de titânio aqui, né? Uma placa de titânio. Que ele caiu andando numa volta de apresentação de moto. Então não foi nem competindo. E aí toda vez que eu resgato a história, ele fica bravo. É que ele resgata toda vez, então eu já resgato antes, entendeu? Enfim, não, mas tem algumas. Eu tenho também um titânio no pé, no punho, tenho uma prótese de quadril, mas o quadril foi por outros motivos. Mas enfim, e aí eu fui piloto profissional pela Suzuki em 2015, depois a Yamaha me contratou, fiquei 5 anos pela Yamaha, e no meu último ano com a Honda, isso já em 2011. Daí. E aí eu tive, falando do meu quadril, eu tive uma lesão no quadril, parecido com o que o Guga teve. E aí eu fiz 3 cirurgias, tentei ainda... Mas ocasionado por algum tipo de queda, pelo desgaste do esporte? Não, na verdade eu tive uma doença no quadril que é rara, que não tem nada a ver com o esporte, mas quando você tem a doença e você faz um esporte de alto rendimento, aí eu ajudei a piorar, né? Vamos dizer assim. Então, e aí eu fiz 3 cirurgias no espaço de 1 ano e meio, mais ou menos, tentando arrumar o problema, inclusive com os próprios médicos que o Guga teve na época. E aí não tive mais como performar em alto rendimento, tenho uma prótese no quadril hoje. E aí o meu pai já tinha feito a migração antes para as 4 rodas, também como um hobby. E aí em 2012 para 2013 ali eu comecei a fazer alguns testes em carros que meu pai andava. E aí me apaixonei e comecei... Então você tem 10 anos de experiência com carro, que deixa o feito mais impressionante ainda. Mais ou menos de rally, assim, para valer a partir de 2014, quando eu fui para a Mitsubishi Cup, até fui campeão da Mitsubishi Cup em 2014, ali de 2014 em diante, onde ficou mais profissional, vamos dizer assim, a coisa. Aproveitando esse gancho de tempo, até, Kaká também me corrija se eu estiver errado, você falou que você tem 33. 33 pro rally é meio adolescente ainda, né? Porque o Nasser, por exemplo, está com 52 e me parece que está no auge físico, mental. Então, é realmente isso? Quanto mais velho no rally, mais experiente você vai ficando? Sem dúvida, você pega o próprio Sainz. O Sainz ganhou em 2020 o último Dakar dele e ele tinha 59 quando ele ganhou. Ele está com 62 agora, se não me engano. Então, assim, sem dúvida, é um esporte que você, com mais idade, parece que tem mais maturidade, mais experiência e consegue ainda praticar em alto rendimento. Mas precisa manter o preparo físico. Sem dúvida. Porque, pelo que você contou aí, a porrada é grande, não, né? É pancadaria. Eu até falei, nos primeiros dias que eu tive esse choque aí de velocidade, eu falei, como é que o Sainz consegue fazer com 62 anos? Mas a gente viu ele lá, né, Kaká, em ele ponta. Corre no Extreme E, ele corre não sei aonde, se der Autorama ele corre também, né? O velho tá inteirão. Mas, gente, o filho tava lá, o Carlos Sainz Júnior estava lá acompanhando os 3 primeiros dias do Dakar. Eu vi, fez um conteúdo engraçado. Só um contraponto aqui importante, né? Mas o nosso grande Rubinhos Barrichello, né? Cinquentão e foi campeão da história. Exatamente. Ou seja, não é só na Terra que tem pilotos experientes ganhando aí, dando pau na molecada, né? Mas no rally, no Mundial de Rally, no WRC, por exemplo, também é muito difícil você, muito jovem, ser campeão. Eu não tenho esse dado, mas provavelmente você precisa, no mínimo, de uns 3, 4 temporadas numa equipe de ponta para você conseguir disputar o título. Me parece uma categoria onde
somente a velocidade pode te trair até, né? Sem tanta informação, sem tanto conhecimento, né? O Loeb foi um dos pilotos mais jovens do WRC, se eu não me engano. Acho Só que que ele ele tinha ganhou um- 11 anos seguidos, né? Então, é. ele começou jovem ganhando e terminou velho Acho que ganhando, o primeiro né? ano dele ele tinha 30, 29, 30, eu acho. Do no WRC? Acho que sim. Não era menos do que isso? Ele é de 70 e pouco, eu não lembro exatamente a idade. Tá, Mas se não tá. for 30, é próximo dos 30. Ah, não. Então também não é tão jovem assim. Eu achei que ele tivesse 20 e poucos, mas mesmo assim é raro. É. Mas essa questão da velocidade que você falou foi bem isso. Eu até brinquei, se pudesse resumir o Dakar, pelo menos a minha experiência esse ano, foi, em uma palavra, foi paciência. Porque, por exemplo, a segunda especial tinha 460 quilômetros, mais ou menos, e foi uns 400 de pedra. A gente andou em rio seco, em cima de pedra o tempo inteiro. E aí a gente furou um pneu com 15 quilômetros de prova, e a gente só leva 2 steps, né? Pelo regulamento, a gente só leva 2. E aí a gente trocou um pneu com 15 quilômetros, faltava 450, 445 para acabar. E a gente só tinha um step, e aí o time, e aí entra um pouco da experiência, falou, cara, só termina esse especial. E eu acho que vai ter gente que vai ficar sem pneu no sentido, vai furar 2 e não vai ter mais step. E aí, legal, mudei a chave, e aí os bugs, os 4x2, eles têm sistema de inflar pneu. Então eles enchiam um pneuzão, metiam uma alta pressão e, começaram a passar todo mundo. Os bugs dominaram essa etapa. Eu fui passado 50 vezes pela direita, pela esquerda, os bugs passando. Porque tem um protótipo 4x4 e Isso. existem os carros que têm opção 4x2. 4x2 que, pelo regulamento, podem mexer na pode pressão. mexer na pressão por essa desvantagem de ser 4x2, em tese. Entendi. Então, e aí se eu tivesse entrado na pilha de time, os bugs estão passando e agora o que eu vou fazer? Eu teria jogado a prova fora no segundo dia. E aconteceu isso. Começou no quilômetro 50, já tinha o Peter Hans trocando 2 pneus. No quilômetro 70, o Zala, que é um cara muito rápido. E aí você viu... Essa é uma curiosidade minha também. No rally a gente vê, furou o pneu, desceu, piloto navegador trocando e tal. E a gente vê até umas cenas clássicas dos caras arrumando, puxando a bandeja, fazendo o que tiver lá. Vocês têm alguma... claro que vocês têm noção de mecânica, mas vocês têm um curso específico daquele carro antes da prova? Carrega peça, sabe mexer? Como é que funciona isso? Tem. Não, toda a preparação para o Dakar está incluída um curso junto com os mecânicos para trocar assim, os principais... Viu como a minha pergunta foi boa? A pergunta é boa. Então, desde para trocar uma correia da direção hidráulica, que às vezes pode acontecer de escapar, inclusive nos sertões aconteceu comigo, ou trocar uma bandeja, trocar um drive shell, alguma coisa específica. Eu te perguntei porque eu falo assim, os caras podem ser bom, pode ter mexido em carro na garagem a vida inteira, mas, pô, isso é um protótipo, como é que o cara tá lá embaixo. Qual o tempo que você gasta para trocar um pneu? 1h40, 1h40 mais ou menos. 1h40? A gente troca mais ou menos nisso. Isso aí eu acho para achar a chave de roda. Não, mas é porque assim, é feito para isso. Então, o pit stop, é um treino exatamente, já, né? A gente treina a trocar pneu. Exatamente. Então, o navegador já pega a maquita, eu já levo, porque a gente tem macaco hidráulico, né? Então, eu já aperto o botão, o carro, bum, já levanta, parece o Transformers. Já levanta com as 2 rodas, depende do lado que você furou, você alterna. E não tem nem tempo para aquele papo assim, ih, Lucão, furou, hein, meu? Ah, vamos lá então, vai. Ah, não, bateu o cinto. Bateu o cinto, arranca o microfone, já sai rapidinho, já tira, já entrega para ele. E aí, enquanto ele está colocando, eu já volto e já estou me prendendo. Ele está terminando de colocar a roda nova e eu já voltei pro carro. E é outra coisa do rally também, que você tem que saber guardar o seu prender. step, né? Isso, você não pode deixar lá. Não pode deixar. Não pode tem que deixar guardar. no trecho. Que de jeito normalmente nenhum. está quente pra caramba. Né? O navegador não usa luva, né? Na agora, sua grande nesse maioria. caso a gente usou sempre. E aí a gente tem as informações no painel da pressão. Às vezes aconteceu com a gente de ter um slow puncture, que a gente viu que o pneu, às vezes ele dá uma porrada mais forte em duna, ele perde pressão e ele sai um pouquinho do ar e ele vai perdendo um pouquinho de pressão ao longo de alguns quilômetros. E aí a gente fica calculando, vai ter um trecho melhor, que a gente, em alguns lugares do Dakar, você tem zonas de velocidade, que a organização coloca para... Radar, né? Um radar, isso. Vai passar num vilarejo, vai passar em algum cruzamento de asfalto, etc. Então, às vezes, a gente faz, esse pneu tá baixando a pressão, mas, tem um radar na frente e vão trocar no radar que você perde menos tempo. Então, tem um pouco dessa estratégia. Quantos foram no total? Esse ano a gente foram 7. 7 pneus. Isso é muito ou é pouco? 7 pneus. 7 vezes. Não, esse até que é um número... Assim, como eu falei, nessa segunda especial, no segundo dia,
Teve um piloto que já ficou em top 5 do Dakar, é o Kuba Przonski, um polonês andando pela equipe Mini de fábrica, e ele furou os 2 pneus nessa especial. Logo no quilômetro 50 ele já furou os 2 pneus. E aí ele esperou o caminhão, porque as equipes grandes, elas registram um caminhão na categoria de caminhão só para trazer peça. Como competidor. Como competidor, entendeu? Olha. Porque Então você eles pode fazem trocar a peça somente competidores. Entendi, entendeu? entendi. Aí ele esperou esse caminhão da equipe chegar, entregou mais 2, ele foi lá e furou os 2 de novo. Olha só. Pra você ver, a especial era só pedra. E é claro que ele talvez não teve ali a frieza de, deixa eu só chegar e boa. Mas o Rally, o Dakar, desde quando mudou para a Arábia Saudita, tem muito histórico de pneu furado, porque tem muita pedra lá. O contrato vai até quando lá? Eu acho que eles renovaram por mais 5 agora. Eu acho que... acho não, mas eles têm, se não me engano, mais 6 ou 7 anos lá ainda. O Kaká, desse ano que você correu, que ainda era o original, né? Era Paris-Dakar. Saía de Paris e tudo, deve ser chique isso. O ano que a gente correu... Champs-Élysées. Imagina. Que eu corri com o pai do Lucas, com o Marcos. Esse ano, na verdade, foi Paris, Dakar, Cairo. Ele, na verdade, só que de Paris para Dakar foi de navio. As vistorias, tudo aconteceu em Paris e depois a gente transportou os carros para lá, pro Dakar. Começou em Dakar e terminou no Cairo. Mas já teve problema com o terrorismo nesse ano, não teve? Teve. Meu pai me contou que a organização parou e teve Isso, em Niamey. Aqueles Antonov, inclusive o que foi destruído agora aí na guerra, aquele maiorzão de todos, ele a organização contratou e a gente parou em Niamey, que é a capital do Níger, e cruzamos, né, botamos imagina essa estrutura que você viu, colocando tudo dentro de avião. No Antonov. No Antonov. Todo, foram caminhão. Os 3, né? Foram os 3 Antonov para lá e eles ficavam fazendo o dia inteiro de voo, porque, na verdade, eles... foi identificado que talvez num local que seria tipo um beco, estavam indo pessoas para fazer um sequestro de equipes e sei lá, alguma coisa assim. Ninguém sabe direito tudo o que aconteceu, né? Mas... De toda forma, a gente botou tudo no avião, inclusive os helicópteros entraram dentro do avião. É super legal. O bico abre entre os helicópteros. Um monte de helicóptero entrando no avião. Que assim. louco. E aí foi transportado, a gente ficou 3 dias sem correr e fomos levados de avião também para outro lugar. Mas qual era o país que você tinha que pular, Kaká? Você lembra? Não lembro. A gente parou no Níger. O outro país eu não lembro qual era, para falar a verdade. Até porque a gente não passou lá. Deixa eu só completar a pergunta, que mudou muito de tamanho, tamanho da competição, de dias disputados, quilômetros, desse ano que você correu para a edição atual? Acho que quando quando teve o problema do rally não acontecer, né, lá na África, né, ter sido bloqueado, por isso que veio para a América do Sul, acho que ali eles fizeram uma mudança um pouco mais comercial da prova, né? Entrou uma outra diretoria também e as coisas ali ficaram um pouco mais comerciais, né? Saiu a TSO, que era a organizadora, inclusive que dá o nome à minha empresa, né? Mas ela saiu fora do negócio e entrou uma outra empresa, né? A ASO, que é a do Amaury e tal, que englobou. Ali eles transformaram o rally um pouquinho mais comercial, porque quando eu fiz eram 21 dias de prova. Imagina 21, né? O Lucas sofreu com 14. Agora, uma semana a mais. Emendando essa pergunta do Mococa, em nível de dificuldade do trecho, o originário dos anos 70 e 80, ele era mais difícil do que o da América do Sul, do que do atual? Como é que vocês colocam isso num ranking? Bom, eu vou falar, eu só tenho um Dakar, mas eu conversei com o Peter Hans sobre isso, que é o cara que já fez nas 3 regiões. Todos os lugares. Né? E ele falou que cada lugar tem a sua especificidade. Assim. Então, por exemplo, as dunas do Peru são consideradas uma das mais difíceis que tem. Morra ali, são muito altas. Na Arábia Saudita tem a questão das pedras. Então, você pode jogar a prova fora muito rápido porque é infinito, você anda o tempo inteiro em cima de pedra. Na África, ele também falou, tem outros tipos de dificuldade. Mas ele não soube dizer assim, cravar, acho que na África era o mais difícil. Ele disse que cada um tem a sua especificidade e são rallies muito difíceis. Com certeza essa edição desse ano
Na Arábia Saudita foi a mais difícil. Das 4 que ocorreu lá até agora, essa foi a mais difícil. Desse ano na Arábia foi o trecho mais difícil. Foi mais difícil. Eu falei com outros pilotos e da Arábia Saudita, essa foi a versão mais difícil. E você perguntou do contrato que vai ter mais anos, mas o trecho vai ser, o percurso é diferente. É né? diferente, é Vai diferente. sempre Eles mudar. mudam a cada ano, cada né? ano. Nunca é Mesmo igual. na América do Sul aqui também, a cada ano. E na África, eu também não fiz as outras, então não sei falar das dificuldades e tal, mas eu acho que é bem isso que o Lucas falou, que o Peter Hansel disse que cada um tem suas características e suas dificuldades, mas na África as dunas da Mauritânia eram as terríveis, porque elas são baixas e pequenas e anguladas. Então você acha que você consegue vir meio rápido, mas você não consegue. Então muita gente capota ali, eram as piores. Atola Porsche. Não, isso é no Marrocos. Ô Lucas, Mas ficou bonito o Porsche atolado ali, com o sol, deu uma imagem foto, bonita. botar um quadro. Bonita. Como é que é a rotina nesses 14 dias de competição? Quantos banhos você tomou? Conseguiu Dos tomar 15 quantos? dias eu tomei uns 13. Que valeram por quando? Ou aquele banho que, tipo, tem Não, é assim, o conta-gota, você passa embaixo correndo. Não, pra ser bem sincero, o rally, a estrutura do rally evoluiu muito. Então, assim, hoje a gente tem motorhome, que a gente tem uma estrutura comparado com o que vocês faziam, tudo. Eu até brinquei, mandei uma foto do motorhome pro meu pai na época, ele falou, pô, na minha época era só barraca, não sei o quê. Então, como o Kaká falou, o rally se profissionalizou muito, se comercializou muito. Então, a rotina a gente tem o nosso motorhome, então todo dia a gente, no dia anterior, a gente recebe as informações da etapa. E aí, antes de dormir, assim, a gente fazia um briefing com a equipe e com o navegador, só para entender, amanhã é 400 km especial, essa é a região que a gente vai passar, às vezes abrir o Google ali para ter uma ideia. Bom, dorme, acorda, normalmente sai muito cedo, realmente. As motos, nesse caso, todo dia as motos saíam 4 da manhã, normalmente. Porque a moto vai na frente no Vai na rally, frente, né? A moto vai na frente. E é importante lembrar que em todo dia de um rally você tem o deslocamento e a especial. Porque você não larga do bivouac valendo. Você desloca... Esse ano a gente deslocou 400 km para chegar na especial. Então a gente saiu 5h30 da manhã. Tem que ir até o Rio de Janeiro, aí larga do Rio de Janeiro. Para começar a correr. Só para dar bom dia, entendeu? Mas esse deslocamento, às vezes, não é no asfalto. Às vezes eu pego um trecho de asfalto, mas tem deslocamentos de 200, 300 km de terra para você poder largar para Você já está cansado e a prova nem começou. Mas o deslocamento vai na manhã, né? Vai na manhã. Mas vai na manhã. 130. Só que ele está contando o tempo. Você tem o seu tempo de largada lá. Entendi. Se você baixar de 70, 80 por hora de média, não às me vezes engano. você tem um tempo que você tem que cumprir. Não está valendo. Tipo, se furar um pneu, você se ferra. se ferra. Esse ano, se eu não estou enganado, não houve nenhum acidente com fatalidade, né? Teve infelizmente uma público, questão de público. De público. Um caminhão, e até foi divulgado on-board, porque o piloto realmente não dava para ver. Era uma duna e a pessoa estava exatamente depois da duna, um caminhão naquela altura não viu, um fotógrafo italiano. E acabou sendo fatal, mas graças a Deus só esse. Mas só para terminar a questão da rotina, e aí a gente faz a especial, desloca até o próximo acampamento. E aí normalmente é bem na sequência, assim, você sai do carro, já vai para a telemetria, então você fala para os engenheiros, aconteceu isso, ele abre, ele já baixa o dado da especial no computador, te mostra, aconteceu isso, o Nasser fez isso, você vê um pouco, o motor rendeu assim, se teve algum problema ou não. Almoço, ou um almojanta, que normalmente já é tarde. E aí a equipe que eu ando tem uma cozinha própria, então já está preparando isso. Físio, então a gente tem um fisioterapeuta que vai também. E cama. E assim você vai, um banho. Eu te Dorme perguntei quantas horas por noite? Depende, mas graças a Deus, quando você não tem problema, você sempre chega relativamente cedo. Então a gente sempre estava chegando 4 da tarde, entre 4 e 7 da noite a gente estava chegando no acampamento. Então fazia tudo isso e conseguia dormir umas 5, 6 horas por noite, a gente conseguia dormir. Eu perguntei do acidente Vou dar um porque... contraponto sobre isso. Diga. Não, porque quando a gente fez Dakar... então, é isso que eu falei. A gente não estava numa equipe de ponta, nosso carro era ao contrário, não são carros devagares, que quebravam no meio do caminho inteiro. Aí você chegava no dia seguinte. Então a gente, exatamente, eu cheguei... Você chegava, já era hora de sair de novo. 10 minutos para largar. Ah, sério. E tem uma regra no Dakar, que eu acho que vale até hoje, que é o seguinte, se você não está no seu horário de largada, você está desclassificado da prova, em qualquer dia. Então você tem que estar no seu horário do dia seguinte para largar.
Não importa o que for. E eu cheguei faltando 10 minutos. Ou seja, Pra largar. você chegou da balada, não deu nem tempo de tomar banho e já saiu para balada trabalhar. de novo. Já saiu para trabalhar. Né? Não teve nem o que fazer. E essa questão do banho, na época que a gente faria, assim, tinha um caminhão-pipa, aí tinha um banheiro de sapê, assim, a África é um pouco diferente, lá, é muito mais pobre e tudo. Então, os vilarejos, assim, os acampamentos não tinha motorhome, não existe isso, né, naquela época. Então, faziam umas cabanas de palha, assim, e ficava uma mangueira de caminhão-pipa, com aquele abre e fecha. E uma fila de nego atrás para ir lá. Então, você tinha 3 minutos, né, para tomar um banho. E aí na fila, cara, tinha nego de roupa, nego pelado, nego de macacão, tinha de tudo. A selva. A selva, porque os europeus não tem problema de Você entendeu por que meu pai voltou e falou, nunca mais faço. Então, assim, eu só tô falando, esses contrapontos são muito legais, assim, porque mudou completamente. Que bom que mudou, né? Mas é por isso que eu até quando eu fiz o post pós-rally, assim, eu respeito muito esses caras que desbravaram assim, o Dakar, porque fazer lá na África por primeiro, sem muita experiência, tecnologia, realmente tirar o chapéu quem conseguiu. Assim, isso daí, assim, se as pessoas me falam assim, pô, Kaká, mas qual foi a coisa mais difícil, mais legal, mais impressionante que você já fez? É o recorde do Guinness, não sei o que e tal? Não, não é. É ter completado o Dakar em 2001. Porque eu fui sem nenhum apoio. Fui eu, o navegador e ninguém. Eu não tinha nenhum mecânico. Uma L200. O esquema da moto. E eu capotei no primeiro dia. Nossa. No prólogo, na Europa, na França. Eu falei, Jorge, vambora. Vambora. Porque... Desamassou no martelinho e bora. Cara, não tinha para-brisa reserva. Foi tipo teia de aranha do primeiro ao 21º dia, porque eram 21 dias. E a gente fez a prova inteira sem perder o waypoint, chegando 10 minutos para largar no dia seguinte e tal, e foi. E no final, a gente ganhou um prêmio que até hoje, não sei se ainda existe não, mas na época era muito conceituado, era o espírito do rally. Por isso que eu falo que eu tenho meu troféuzinho. Eu não ganhei nada, não cheguei, acho que na categoria eu cheguei em 5º, eu acho, sei lá. Mas uma vitória da sua vida é essa. Fair play, né? Como se fosse fair play. E nunca antes tinha ganhado um cara de carro. Porque sempre ganhava o cara de moto. E na equipe que a gente estava, eu juntava lá alguns brasileiros, né, no Clever, na época e tal, e tinha uma portuguesa junto com a gente, chamada Isabela Jacinto, que correu de caminhão depois, alguns tempos. Ela tinha quebrado todos os dedos do pé. Nossa Senhora. E faltavam 3, 4 dias para acabar o Dakar. Eu falei, e ela terminou o Dakar. Eu falei, ela ganhou, né? O troféu. A gente não estava nem competindo. Não, os caras falaram, não, cara, eu acho que vocês se ferraram mais do que ela. Eu lembro que você me contou essa história, que você falou que as pessoas, os competidores ficavam aguardando vocês chegarem, né? Pra falar, pô, será que os caras vão chegar Virou atração. Era atração. Devia ter até bolão, cara. Será que aqueles loucos vão chegar Quantos hoje? minutos antes da largada eles vão chegar? Foi engraçado. Os meninos estão resistentes. Mas eu te perguntei da segurança dos acidentes, porque claro que não é um assunto legal, mas geralmente os acidentes acabam se concentrando até mais nas motos, porque não tem o que fazer, né? O risco de moto é alto, mas os carros estão extremamente seguros, né? De anos para cá. Como é que é o teu carro? Ele tem toda a gaiola, ele tem parte de fibra de carbono, você tem o Hans especial para off-road também, né? Sim, não, o carro é todo feito chassi tubular, gaiola, a gente anda com o cinto 5 pontas, tudo top, a gente tem o molde do nosso corpo no assento também, no banco. É como se fosse um banco de fórmula. Ele é de feito fórmula, tudo. O banco tem uma proteção aqui também lateral, que é muito importante para esse movimento lateral, ainda mais nesses lugares de camel grass que sacode muito. Enfim, então, os carros, como você falou, os carros evoluíram muito. Eu acho que tem um ponto ainda para evoluir, que é a questão dos navegadores. Por exemplo, o acidente que o Peter Hansel teve de varar a duna, que você viu esses drops, o Peter Hansel varou um que era muito, talvez uns 6, 7 metros de altura que ele varou e o navegador quebrou a coluna. Então, tem acontecido esses de varar assim, de duna, acho que isso é uma próxima evolução que ainda precisa ser feita para entender como é que a gente pode melhorar evitar isso. Ainda é o ter um ponto airbag fraco pro carro, sabe? Tipo, saiu do ar as 4 horas por muito tempo, abre uma bolsa na frente. Mas tirando essa questão de varar as dunas, que realmente é o principal desafio, vamos dizer assim, o principal maior risco, os carros são assim, impressionantes. Você pode capotar 80 vezes, parar de pé, você liga e sai. E qual foi o seu maior perrengue nessa prova?
As pessoas gostam de perrengue. Eu gosto também um adoro. pouquinho. Qual foi o seu perrengue? Você falou assim, caraca, que susto. Cara, ou seja, o que... Não, teve a segunda etapa que eu falei, essa das pedras, quando a gente furou no quilômetro 15, faltando 450 com o step, eu falei, acabou o rally pra gente, mas aí eu só passeei. Mas esse foi um estresse muito grande de gestão ali. Esse foi um perrengue mental. Mental, assim. E aí teve, graças a Deus a gente não teve atolar, alguma coisa assim. Ao longo dos 14 dias a gente teve uma atolada só, e aí foi numa tipo um funil que tinham 2 caras de moto porque os carros mais rápidos vai passando as motos que largam na frente. E aí tinham 2 caras de moto, os 2 caíram na nossa frente. Eu hesitei um pouquinho, tentei subir para a direita para obviamente não passar por cima, e aí atolei, mas aí com os macacos a gente saiu rápido, não foi, perdemos 2, 3 minutos. E aí teve na etapa 10, na primeira do empty quarter, já com muita duna, eu não estava tão acostumado, tive muita náusea, então passei mal pra caramba no meio. Guiando ali. É como se fosse mar. Pensa que você está assim o tempo inteiro. Entendi. O tempo inteiro. E eu não estava acostumado. Na próximo ano vai ter um draminha ali. Não, e aí eu fui ver, eu comecei a reparar, tem muita gente, inclusive pilotos de ponta, como o Nani Roma, que usam um adesivo para motion sickness. Tipo náutico mesmo, né? Tipo náutico. E aí eu descobri isso, já pedi pro Procop, que o cara ficou em sexto até na geral esse ano, e ele me deu, eu usei os outros 3 dias o adesivo, não tive problema nenhum. Agora, você falou em estresse mental, né, Kaká? Na minha experiência, nas minhas corridas de asfalto, né, de repente o momento que você mais aproveita e mais tira o prazer de guiar o carro, não é nem na corrida, é na classificação, que você está livre ali, 100% concentrado numa volta rápida, e você está ali, isso aqui é muito bom de fazer, só que às vezes na corrida você está tomado por tanta informação, tanto estresse mental, que você acaba não aproveitando tanto o quanto você gosta de fazer aquilo. No rally, como é que era a tua cabeça durante uma especial? Beleza, você estava pensando no pneu, na pedra e tal, mas em determinados momentos te pintava aquela coisa que você olhava no horizonte e falava assim, isso aqui é animal, isso aqui eu gosto de fazer. Você tinha muitas oportunidades para sentir isso ao longo desses dias? Não, a gente, com certeza, assim, na primeira semana tinha alguns lugares que eu pude, como você estava falando, desfrutar muito da pilotagem, assim, as dunas, é interessante porque, é aquilo que a gente estava falando, o Dakar, você anda sempre fora, a grande maioria do tempo, fora de pista. Então, a largura da pista é quase infinita. Então, você pode ir para a direita um pouco, para a esquerda, pode subir aquela duna de um jeito, pode passar por outro. Então, tinha momentos que você consegue realmente focar na pilotagem, desfrutar. Um exemplo que eu dou eu tive a oportunidade de andar justamente atrás do Loeb, até nesse episódio que eu contei. E, poxa, foi, assim, incrível, andando 40, 50 quilômetros junto, um empurrando o outro, subia a duna, aí foi pura pilotagem. E você pegava a referência dele? Sim, isso ajuda muito. Você andar atrás nas dunas de alguém tão rápido como o Loeb, ajuda muito. Eu até brinquei uma hora, porque eu estava vindo no meu ritmo, daqui a pouco o Loeb me passou e mudou meu ritmo completamente. Parecia que você pega no Mario Kart aquelas listrinhas que ganham velocidade. E porque você vê onde está o drop, então você já sabe que ali tem um drop, ou quando você vai subir a gente chama de topo sem visão, né? Você não consegue ver o que tem do outro lado. Ele freava e na verdade era flat, eu já vinha junto, então te ajuda muito a ter uma referência na frente. E aí quando a gente assumiu a terceira posição, aí não tinha tanto mais prazer, aí era só o foco de... Então vamos voltar um pouquinho, porque o Lucas andou em P2 muito verdade. tempo, né? O Loeb começou mal, né? O Loeb tem problema nessa especial no segundo dia, ele ficou sem pneu também. Ele foi um dos que furou 3 pneus e teve que dar um jeito de arrumar e conseguir chegar. E com isso, ele veio fazendo uma prova de recuperação. Então, enquanto o Lucas estava em P2, o Loeb estava recuperando um pouquinho atrás. Conta aí como é que foi essa administração. Simplesmente ser caçado pelo Loeb, só isso, coisa fácil. Tranquilo. Não, assim, a gente tinha, como eu falei, a nossa estratégia era, primeiro que eu queria terminar, esse foi o nosso primeiro objetivo, porque eu não queria ter o problema de no segundo, terceiro dia sair da prova e não viver os 14 dias. Depois a gente falou, se eu conseguisse um top 15 seria assim, um bônus animal.
Mas aí eu consegui achar um ritmo, até falei isso para o navegador, para o time, eu falei, pô, esse ritmo aqui eu estou muito confortável, não estamos tomando muito risco, e era um ritmo entre os 7 ali, já era um ritmo muito, muito bom. Tomando geralmente o quê? Uns 14, 15 do primeiro. Teve, eu acho que uma especial, o resto era tudo menos de 10. Menos de 10, menos de 10 minutos do ponteiro a gente estava tomando. E aí, aí aconteceu, a gente estava em sexto, e aí aconteceu o dia do Peter Hansel e do Sainz. No mesmo dia a gente saiu de sexto para terceiro, porque o Yazid também quebrou o carro. E aí a gente estava ali, começamos a andar muito bem, tanto é que a gente fez um terceiro, a gente fez um quarto no dia, tudo. E aí daqui a pouco o que estava em segundo, que é o Henk, que é piloto de fábrica da Toyota, varou uma duna e quebrou a suspensão. Então, a partir desse dia, a gente ficou em segundo, com o De Villiers em terceiro, e o De Villiers estava mais para trás, que também já foi um campeão. Genial De Villiers, anda muito. Anda muito. E a gente, só que do De Villiers, a gente sabia que a gente tinha uma margem e a gente estava num ritmo muito parecido com o dele. E aí, quando a gente olhou, faltava 6 dias, a gente estava em segundo. E aí a gente falou, bom, acho que agora é só quem pode vir, deve ser o Loeb, que estava já ele estava uns 30 minutos atrás da gente nesse dia. E aí começou, a gente falou, pô, mas não é a nossa briga isso, porque a gente tinha que ser realista com a gente mesmo, né? Pô, adianta a gente tomar risco para tentar defender o segundo ou tentar garantir um pódio inédito para o Brasil. Então isso tudo começou a passar na nossa cabeça e a gente falou, bom, deixa ele tentar, vamos andar nesse forte. Ponto a liderança estava longe. O Nasser já tinha aberto, acho que por volta de 1 hora na gente. Nesse segundo dia, por isso foi uma especial que eu falei bastante, porque só nesse dia o Nasser, por gênio que não furou nenhum pneu, só nesse dia ele meteu meia hora em mim, especialmente. Então, da 1 hora que ele estava, eu tomei meia hora em um dia. E aí a gente falou, bom, deixa o Loeb vir e a gente vai fazer o nosso. Não vamos jogar a prova inteira fora, tentando arriscar. E aí ele começou, tirou 6 minutos, tirou não sei o quê, tirou e veio chegando. E aí demorou uns 3, 4 dias, faltando 2, ele assumiu a P2. E foi muito difícil para você se conter total. Especialmente no dia que ele assumiu a P2, eu falei, pô, eu estava confortável, estava num dia bom, assim, já me entendendo bem com as dunas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que tinha um rally para um rookie muito bom. E aí foda, a gente ficou nessa... Fogo, né? Porque a cabeça do competidor é essa, né, cara? Você sabia, e meu chefe da equipe, o Jean-Marc, ele falou, não muda a estratégia, faz a sua prova e não precisa mais que isso. Eles até brincaram, agora é seleção natural, assim, vai ficar pelo caminho, aconteceu com o Peter Hansel, com o Sainz e tal. Enfim, e aí a gente teve que settle aí pelo terceiro lugar, mas que foi excelente. Quanto tempo deu no final entre você e o Loeb? 16 minutos, 16 se não me engano. minutos. Lucas, e pra gente encerrar de aqui... 14 dias, 16 minutos é pouco também. Pra gente encerrar, que você chegou, teve tanta entrevista que, pelo que eu ouvi falar, você ainda não conseguiu tomar um banho direito, relaxar. Imagina. Você tem vontade de testar alguma outra coisa no Rally? Um WRC, como é que chama o que é asfalto? Rally Cross. Como é que você imagina para o teu futuro, para a tua carreira? Não, eu tenho um foco muito grande ainda no cross country. Eu acho que agora, com esse resultado no Dakar, abriram-se algumas portas interessantes e que acho que tem muito para explorar. A gente até falou de idade, né? Acho que tem um caminho interessante. Mas, sem dúvida, o WRC é um que me coça a mão, até na pré-temporada desse ano. Deve ser um carro de guiar, um negócio louco, muito né? legal, um carro que deve ser muito rápido e, ao mesmo tempo, deve ser muito no chão, muito equilibrado. E então, quem sabe, posso fazer uma etapa ou outra, ou um teste ou outro. Hoje, como eu falei, estou muito focado agora em preparar para o Mundial. A ideia é tentar fazer umas etapas do Mundial de Rally Cross Country e, obviamente, defender o título nos Sertões, tentar buscar o tricampeonato. Mas, sem dúvida, o que mais me chama a atenção é um W2 RC que seria já bem legal. Sertões esse ano que vai ser muito, muito bacana, porque depois de um longo hiato aí, sem duas marcas brigarem, né, esse ano a gente pode ter a Toyota e mais uma marca, o mesmo carro do Loeb, né, uma equipe brasileira talvez
coloquem 2 carros aqui para correr. Sertões é agosto, mais ou menos, né? Isso, vai ser na segunda semana de agosto. Então vai exatamente. ser uma prova muito legal de acompanhar. Os Sertões esse ano deve ser incrível. Já tem O ano de onde passado sai, foi onde chega? histórico, né? Ainda não. Eles, pelo mapa, deve ser ali do centro-oeste, chegar no nordeste, mas não divulgaram ainda exatamente as cidades. Legal demais, Lucas. Cara, parabéns pela tua trajetória, Obrigado. pela sua conquista. Eu acho que a gente aqui é mais do asfalto, mas a gente assim acompanhou, todo mundo torceu. Eu acho que é automobilismo do mesmo jeito, é carro, é esporte. Sem dúvida. Então é muito legal isso daí. Espero que na próximo papo nosso aqui você traga mais resultados, desbrave mais caminhos aí e traga mais boas notícias pra gente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. E depois vamos combinar de vocês andarem num Toyotão. Aí falamos a língua. Vou até te levar também, viu, Cacá? Vou até te levar também, viu? Você agradecido, Você ajudou viu, tanto Você andar no aqui que Fórmula eu- 1 dos ralis. Cara, eu preciso me preparar com alguma coisa antes, né? Eu já levei o Rubinho, né? Fala o Rubinho É? depois que ele gostou bastante. Ele tem um pouquinho mais de bagagem aqui, eu acho que ele não precisou se preparar, né? Legal demais, Lucas. Obrigado, Valeu, gente. obrigado, Valeu. turma. Valeu, Lucas. Deixa o like aí pra gente e segue o Lucas lá depois nas redes sociais pra acompanhar a trajetória dele. Você tem Instagram, tudo, né? Instagram, Tem, eu tô te é. seguindo lá, então É. segue o Lucas lá. Valeu, turma. E ó, você que não está nos vendo, está nos ouvindo, teu Instagram qual é, Lucas? É Lucas Moraes 23, o Arroba numeral. Lucas Isso. Moraes 23. Valeu e favorita a gente aí no seu tocador de podcast preferido.